certo? Tudo bem? Tiveram uma boa aula? Conseguiram almoçar? Ou tá tudo muito corrido? Então, hoje a gente vai falar de um assunto meio sensível. Eu sei, é um assunto super chato, mas a gente precisa falar sobre ele, porque, enfim, né, já tá chegando e tudo mais. A gente vai falar sobre o vestibular. Eu sei, polêmico e meio tudo bem. Eu sei que a gente sempre tenta dar uma evitada de trazer esses temas, né? Mas é importante e é saudável nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho sobre o vestibular. E depois de pensar um pouquinho com a equipe de biologia como a gente podia trazer essa questão, a gente pensou em trazer um pouco desse aspecto de meio que na prática, né? Biologia na prática, que envolve a gente entender um pouco alguns assuntos, resolvendo questões com vocês e como vocês podem resolver essas questões, né? Dando algumas dicas, né? Lembrando que a forma como a gente resolve as questões é algo super pessoal e individual, não tô aqui querendo cagar regra nem nada, desculpa a palavreada, mas é só ajudar em algumas coisas, principalmente para quem tem mais dúvida. Então, se você acredita que, enfim, o seu método funciona para você, fica tranquilo, isso aqui não é, tipo, regras de como fazer questões de biologia, é só, enfim, como eu acho melhor e facilita, sempre me ajudou muito, principalmente com matérias que eu tinha mais dificuldade. É só uma forma de tentar ajudar. Junto disso, né, a gente vai aprender alguns conceitos, até porque, por causa do nosso tempo apertado, a gente não consegue passar todos os conceitos em aula, mas sem desespero que a gente vai ver algumas coisinhas aqui juntos, certo? Junto com essa questão da aula. Então, aqui, né, essa introduçãozinha, vamos começar. Essa aula de exercícios. Opa, não vai baixar. Pronto, quem vai dar aula sou eu. Vocês não devem mais aguentar ver minha cara, né? Eu tô sempre aqui. Mas tudo bem. Espero que perdoem. A gente vai começar, sei, super, né, na cara, mas a gente vai começar falando um pouco sobre essa questão do Enem. O que acontece antes de tudo, eu acho muito importante a gente, antes de tentar resolver a questão, entender um pouco como cada vestibular aborda as questões de biologia, né? Então, a gente vai falar primeiro sobre a questão ser uma questão do Enem. Exato. Alguém sabe qual é o estilo de prova do Enem e como funciona? Se tem alguma diferença das outras provas? Se o que eu estou falando é baboseira e todas as provas são iguais? Uhum. Uma prova de resistência. Concordo bastante. Mas sobre as questões, assim. Minha garganta já tá assim de ter falado, é uma fase só, tipo, a FUVEST tem 2. Sim, é muito importante a gente conhecer as provas que a gente vai fazer, né? Quem aqui vai fazer? Todo mundo aqui vai fazer o Enem, será? De múltipla escolha, sim. Quem não for fazer o Enem também pode dar um alô. Muito texto, exato, era essa questão que eu estava querendo chegar. O Enem é uma prova, gente, de muito texto, muito texto. Então, a maior parte das questões vão envolver, sim, você saber a matéria, mas, assim, a interpretação é a chave do Enem. Se o Enem é a prova que você quer, assim, arrasar, testar, primeiro, né, fazer questões do Enem, já é algo muito bom, mas entender que é uma prova de interpretação é muito importante. Sim, as questões são mais interdisciplinares, tipo, a gente já vai ler essa questão aqui, mas ela, tipo, tem vários pontos variados que podem ser trabalhados, né, de várias matérias. Então, enfim, exatamente isso. Exato, gente. Então, uma coisa que eu gosto muito quando eu tô fazendo prova é ir grifando os pontos mais importantes, ou circulando, que nem eu fiz ali no PowerPoint de um jeito meio tosquinho. Mas, falando nisso, gente, descobri vários jeitos de grifar usando essa ferramenta de PowerPoint, né, do Canva. Então, vocês vão ver várias variedades do Canva. Então, é isso, né? Então, vamos ler essa questão, enfim, depois de ter falado tudo isso, né? Enem. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino
foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Então vamos lá, o que essa pergunta está pedindo aqui para a gente? Ela primeiro introduziu, falou que a pergunta ia ser sobre petróleo, certo? Denominada pré-sal, que foi formada há 150 milhões de anos, né? A utilização desse recurso energético, então, utilização desse recurso vai impactar em alguma coisa. Vai acarretar no ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Então, quando vocês lerem essa palavra ciclo do, é para acender uma luzinha na cabeça de vocês, pensando nos ciclos biogeoquímicos. Super interessante. Então, é isso que essa questão quer da gente. Eu vou ler as alternativas e vou fazer mais ou menos como se fosse uma aula de exercícios de biologia, viu, gente? A gente vai conversar sobre as alternativas, entender qual é cada uma das questões erradas e por que elas estão erradas, né? Então, vamos lá. A. Nitrogênio, devido à nitrificação ambiental, transformando amônia em nitrito. B. Nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre. C. Carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. D. Carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. E E. Fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho. Alguém mandou aqui uma pergunta? Deixa eu ver. O Vitor já mandou, já falou que é a D, que acha que é a D. A Lê também. O Carlos também. Por que vocês acham que é a D, gente? Eu quero ouvir justificativas. Vamos fazer juntos essa mini prova que eu preparei para vocês, com 4 questões. Sim, o petróleo é um hidrocarboneto. Exato. Petróleo, material orgânico, fica abaixo do solo marítimo. Sim, total. Então, a gente está numa concordância, assim, de que é o carbono. A Lei falou que ficou entre a C e a D. Total, né? Porque as duas falam que é o carbono. A gente concorda, então, que o ciclo que vai ser perturbado é o carbono. O primeiro fala, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. E a D fala, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Para que o petróleo é utilizado, gente? Combustível, plástico. Muito envolvendo a queima e o processamento dele como matéria, né? Uma coisa muito que sempre a gente esquece, o petróleo é um óleo, né? Então ele não consegue se misturar na água. Então, principalmente a questão do carbonato, sim, exato. Tipo, o carbonato do petróleo, ele não vai ser dissolvido no ambiente marinho. E aí as cadeias carbônicas, elas são aprisionadas nesse petróleo, né? Então, por isso que a liberação das cadeias carbônicas vai ser interrompida. Ó, coloquei até aqui uma imagem mostrando, tá? É a D que acerta, né? Nem revelei a resposta certa. É tipo uma pegadinha, exato. Tem umas coisas muito pequenas que acabam pegando a gente, né? Aqui o ciclo do carbono, né? Que tem aqui o combustível fóssil depois de bastante tempo. Gente, eu amo essa parte de decomposição, sabia? É algo meio... Eu amo, eu acho tudo. Tipo, é triste, né? Que as coisas morrem e tal. A gente pensa no carbono, só que tem que pensar que ele não dissolve no mar. Exatamente, Lê. Exatamente, o carbono é um óleo. E ele não vai se dissolver no mar. E aí, mesmo quando esse combustível fóssil entra em contato com o mar, as consequências não são levadas aí, não são relacionadas a isso, né? Não são de carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. É o petróleo mesmo poluindo o mar da forma mais crua possível. Então, ele vai estar lá, ele vai estar atrapalhando a vida dos animais marinhos, a vida das plantas marinhas.
vai fazer uma camada por cima e a luz do sol não vai chegar. Tem vários consequências envolvendo o petróleo no mar em si, mas esse carbonato não vai ser dissolvido lá mesmo. Sim, é uma pegadinha, gente. Então aqui, né, relembrando o ciclo do carbono, organismo morto, combustível fóssil, esse combustível fóssil vai ser utilizado para queima, e aí vai ter emissão desse gás carbônico em excesso, certo? Então vamos lá, para a nossa próxima questão. Estão prontos? FUVEST. Antes da gente começar, quais são as características da FUVEST? Gente, alguém já fez, alguém sabe, né? Porque normalmente o que a gente faz de treineira ou faz antes, sei lá, acaba sendo o Enem. Vocês já fizeram a FUVEST? Sabem como a prova funciona até? O que você encontrou, Lê? Desculpa, gente, pelo barulho do... eu tomando água. Tem 2 fases, sim. A primeira é múltipla escolha. Exatamente, exatamente. E alguém sabe características dessa primeira fase? A segunda questão tem que escrever, sim. A gente pode até passar alguns exercícios dissertativos, se vocês quiserem. Pode ser de biologia, mas é mais específico, né? Nem todo mundo tem questões de biologia na parte da dissertativa. Então depende da primeira opção que você escolher. Da opção de curso, quer dizer, que você escolher. Redação tem que ter título, super importante. Tem várias coisas específicas. Mas uma coisa que a gente sabe também, que é bem diferente do Enem, é que a FUVEST tem perguntas mais diretas. Mas a redação é da segunda fase. Sim, exato. A FUVEST é bem mais direta, enquanto aqui o Enem estava todo... Ah, não, porque em grandes reservatórios, só para perguntar, do ciclo do carbono, falou do petróleo, o petróleo é mais fino, falou do pré-sal, falou dos 150 milhões de anos e tudo mais, enquanto ele podia falar. A utilização do petróleo como recurso energético afeta no quê? Entendeu? Na FUVEST, a gente já tem as coisas assim, de cara. Então, ó, considere 2 genes localizados, entendeu? Então, ele não vai fazer essa sala para você, o que é super diferente do Enem. O Enem ele vai ter essa parte de interpretação mesmo, super pesada, e essa parte de texto, super pesada. Então, tem essa diferença na hora das provas. A FUVEST também é uma prova longa, também é uma prova cansativa, mas ela tem esse diferencial de ser super direta. Então, vamos lá, né? Começar essa questão. Primeiro, vendo que é da FUVEST. Agora, quero ver apenas os afiados para descobrir sobre o que essa questão é. Essa questão, a gente já está vendo ali pelos genes, ela pode ser tanto de genética, mas ela também pode ser de citologia. Tudo bem, estamos aqui juntos para fazer. Olha só que coisa maravilhosa, Lê. Estamos aqui juntos para fazer. Olha só que bom. Considere 2 genes, A e B. Então vamos lá, né? Localizados em cromossomos diferentes e seus respectivos alelos. Então, tudo bem, a gente tem o gene A e o gene B. Cada um deles vai estar em um cromossomo. Então, a gente tem um cromossomo. Ah, eu estava apresentando o negócio dos cromossomos para outra turma agora. Senhor, devolve minha memória. Tudo bem, tá tudo certo. Você vai ver. Se eu começar a fazer, ó, vai pegar tudo de novo. É questão de divisão celular com genética. Sim, Carlos, arrasou, arrasou. Então, localizados em cromossomos diferentes e seus respectivos alelos. Azão, azinho, bezão, bezinho. Perfeito. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, então ela está falando de divisão celular, é... Então vamos lá, gente. Quero ver. O que vocês acham? Quais são as opiniões de vocês? Se vocês quiserem, eu posso dar um zoom ali nas imagenzinhas, que tá meio ruim de ver. Mas qual vocês acham que é a resposta? Tá bom, Lê, mas aí a gente vai conversar sobre ela juntas, tudo bem? A Lê falou que é a E, ela chutou a E.
Ó, imediatamente antes da metáfase, a gente vai revisitar todos esses conteúdos juntos aqui hoje, viu? Ninguém tem nenhuma ideia? Tudo bem, a gente pode fazer juntos. O Carlos falou que chutaria C. Eu não lembro dessa questão de metáforas. Tudo bem, a gente está aqui. A gente está aqui para aprender, então vamos lá. O Vitor falou que a E também acha que é a E. Então vamos lá. Ó, vamos começar. A gente sabe que os genes A e B estão localizados em cromossomos diferentes. Então, a gente já meio que elimina essa E aqui que vocês colocaram. Por quê? Porque essa E está com o Azão e o Bzão no mesmo cromossomo. Olha lá, então a gente consegue cortar todas elas que trazem eles no mesmo cromossomo, certo? Porque a gente consegue ver aqui que eles são diferentes, certo? Então essa C também cancelada, tanto a E quanto a C. Eu sinto muito, gente. Mas tudo bem, a gente está aqui para fazer a questão juntos, né? E entender por que a resposta certa é uma resposta certa. Então a gente vai fazendo, certo? A gente também sabe que o que acontece? Quando a gente tem os cromossomos como é que fala? Em um cromossomo, o que é essa estrutura aqui de fato? Ó? Essa daqui, eu vou até apresentar outra tela para vocês vocês darem uma olhadinha. Vou compartilhar essa guia. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Cada um desses tchucos é um cromossomo. Certo? Ó, tchuco, tchuco, tchuco. Cada um deles é um cromossomo. E eles são pares de cromossomos homólogos. Só que o que vai acontecer na hora da divisão celular? Quem lembra o que acontece com eles? Eles são um tchuquinho só. Também separação, mas antes da separação, como a gente consegue ver aqui, por que tem duas perninhas, cada um deles aqui, ó? Porque não tem nenhum aqui com uma perninha só, já que a gente viu na outra imagem lá que é um tchuco só. Tem a duplicação, certo? Esse cromossomo ele vai se duplicar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sim, tem o... Ó, eu vou até... Ai, vocês já estão vendo a resposta. Prometanatelo. Eu amo essa palavra aqui. Prometanatelo. Isso. Não vi, prof. Ai, que bom que vocês não viram. Estamos aqui ainda, né? Então, o que acontece? Esse cromossomo ele vai ser duplicado. Então, quando ele é duplicado, ele é exatamente igual. Um é exatamente igual ao outro, certo? Então, a gente também descarta essa B aqui, porque ó, aqui tem um Bzão e um Bzinho, e um Azão e um Azinho. Então, a gente também descarta essa B, porque eles não são exatamente iguais um ao outro. Prometa, Ana, Teló. Ó, essa é diferente, nunca tinha visto, mas também é uma boa. Né? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a resposta certa A. Mas por que a resposta certa é a A e não a D? Certo? Agora a gente vai ver. Porque já que, né, enfim, ela é azão, azão também, ela é bezão, bezão, azão, azão, tudo certinho, ela não tem genes diferentes dentro do mesmo cromossomo. Por que será que não é a D? Então vamos lá, vamos lembrar das fases da mitose, certo? A metáfase, né, é logo antes da metáfase o que a gente está querendo ver. Então, o que acontece na prófase, né? Vamos lembrar. Alguém lembra? Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa envolvendo a prófase. Que é o que a gente tem, né? Logo antes da metáfase.
Não? Tudo bem. Faz parte também. Esses nomes são muito difíceis de decorar cada uma das coisas que tem aqui. Na prófase, a gente tem os cromossomos duplicados. É o mais importante de tudo. Além deles duplicados aqui, como duas cromátides irmãs, a gente tem eles também duplicados como cromossomos homólogos, certo? Então a gente tem aqui, ó, cada um desses tchucos é um cromossomo homólogo. E eles duplicados são os dois cromossomos homólogos. Então, quando a gente vai ver aqui, nessa questão, a gente sabe que temos cada um dos cromossomos homólogos e eles são duplicados. E também aqui, porque azão e azinho não ficam na mesma, né? Eu não tinha visto isso. Só pode ser a A. Vocês entenderam? Tudo bem se não tiver entendido. A gente tem aqui um tempão para explicar essa questão. Eu sei que essa matéria é um pouco mais, né? Perdi todo mundo, meu Deus. Será que minha internet caiu, Jesus? Ah, era porque eu realmente não me lembro desse nome. Tudo bem. Esse Prometa Ana Teló é maravilhoso para lembrar tudo. Prometa Ana Teló. Sério, eu revisei, mas tá tudo bem, Lê, tá tudo bem. Porque tatuagem do braço. O corretor lá, foi da aula de. Foi da aula de ciclo celular. A gente falou um pouco sobre toda essa questão. Que foi dada pela Gabi, vocês lembram? Ela é demais, gente. Tá bom, tudo bem. Mas, ó, bastante cuidado, que a questão não é nem tanto sobre essas fases da, da divisão celular, ó, porque se a gente sabe que não temos genes diferentes localizados no mesmo cromossomo, a gente já corta várias coisas. E se a gente sabe que os genes são duplicados, né? Se a gente sabe que as cromátides irmãs são duplicadas e são exatamente iguais, a gente também sabe que não pode ter dois genes diferentes, né? Dois alelos diferentes no mesmo cromossomo. Então, acho que ver, se falar que a cola tá sediando, exatamente, não dá. Tem que estar aqui, ó, prometendo na tela, o nome da minha avó, professor. Desculpa. Queridíssima. É isso. Não tem como tirar a tatuagem. Então, certo? Essas são as fases, né? E tudo mais, tem todas essas questões. Mas ainda assim, né? Temos essa questão das cromátides duplicadas. Certo? Então vamos para a próxima. A próxima é da Unicamp. A Unicamp é o famoso meio termo, literalmente o meio termo entre os dois que a gente acabou de ver. O Enem, que tem todo aquele texto, pipipipopopó, tem, e a FUVEST super direta, tipo, plau, o que é isso? A Unicamp é mais o meio termo, né, que não vai cobrar tanto assim a interpretação e também vai cobrar um pouco de conteúdo, mas não é só conteúdo. Então vamos lá, como a gente já fez as duas primeiras juntas, eu vou deixar essa para vocês. Primeiro, verem as coisas mais importantes que tem aqui nessa questão, o que a gente tem que saber e, e o que vocês acham sobre as respostas, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui, vou deixar uns 6 minutos, vou deixar até as 2h15, tá bom? Vou ficar aqui, assim, para ir tirando duvidinhas, mas vou deixar até as 2h15, falei 3? 2h15, para vocês me responderem, tá bom? Se quiserem que eu dê zoom também, posso dar.
O Vitor comentou que acha que é a C. A Lei comentou que só tiraria A. Vamos ver se mais alguém responde. Se mais uma pessoa responder, a gente já resolve a questão. Mas se vocês pedirem mais um tempinho, eu deixo sem problema nenhum. Gente, uma coisa muito importante nesses vestibulares também é saber quais matérias a gente tem mais facilidade e quais matérias a gente tem menos facilidade. Porque dá para fazer, né, mais corrido ou menos corrido, fazendo desse jeito, marcando as informações mais importantes, que nem eu mostrei aqui para vocês, com mais calma, as matérias que a gente sabe menos. A Paloma também falou que é assim. Oi, Paloma. Né? Aí dá para fazer com as coisas que a gente sabe mais ou sabe menos. Distribuir o tempo, assim. Ó, então vamos lá. Agora a gente vai ler juntos, certo? Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores e são um habitat de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas. Super importantes. Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais. Alerta. Alerta na nossa cabeça. O que são os corais? Quem lembra? Qual é o grupo que eles pertencem? Dos animais lá que a gente viu e tudo mais. São os quinidários, gente. Eles pertencem ao grupo dos quinidários. Olha só que lindos. Eu coloquei uma imagem aqui. Opa, spoiler. Uma imagem linda de corais aqui, mostrando que são os quinidários, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas informações sobre os quinidários. Então, a gente já acende todos os nossos alertas e pensa, tudo que a gente lembra dos quinidários. Os quinidários têm duas formas, a medusa e os pólipos. Perfeito, ok. O que mais eles têm? Eles têm um negócio lá e tudo mais, diferente. Então, o que eles têm? Se alguém quiser comentar aqui, mas a gente pode ir vendo juntos enquanto a gente lê aqui as perguntas. Com organização corporal polipóide, são animais fixos ao substrato, tá? Os polipóides, né? Os polipóides são animais que são fixos. Com reprodução sexuada, e os com organização mesodoide, né? Que são as medusas. Pólipos, lembrei o nome, pólipos. Organização mesodoide correspondem aos animais móveis com reprodução assexuada. Na verdade, tipo, sim, eles têm organização corporal polipóide, né? Tem os pólipos e tem as medusas. Só que os pólipos, eles vão ter a reprodução assexuada e as medusas vão ter a reprodução sexuada. Então, essa questão estaria certa se esses tivessem trocados. Então, cortamos essa, um X bem grande. B. Tem vários tentáculos junto à boca, compostos por quinidoblastos. Interessantíssimo. Os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento e trocas gasosas. Gente, os quinidoblastos, eles são aquelas células que elas vão jogar como se fossem uns tentáculozinhos, que eles não vão ter essa função de filtração do alimento e de trocas gasosas, que é algo bem fofo, na verdade, se a gente for parar para pensar, comparando com o que eles fazem. Eles vão dar aqueles choquinhos, dependendo, né, do animal. Eles vão, eles vão injetar, por exemplo, no caso das águas-vivas, injetar veneno, exato, injetar veneno, eles vão machucar, eles vão queimar, eles vão fazer várias coisas
para conseguir esse alimento. Então, vamos pensar, por exemplo, numa água viva. Exato, são urticantes. Maravilhoso. E são os primeiros a apresentar tubo digestório. Exato, eles são urticantes exatamente por causa dessas células, os quinidoblastos. Mas eles não vão facilitar na filtração do alimento e nem nas trocas gasosas, até porque eles fazem a troca gasosa na pele, né? Eles são aqueles animais que fazem pulmão deles, né? Fica na pele, mas não é pulmão, não tem nada a ver, é só falando de uma região para fazer as trocas gasosas. C, que foi a mais votada aqui no chat. São animais triblásticos, pois em sua fase embrionária distinguem-se em 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, com ausência do celoma e presença de disco basal. Tá, interessante. Eu acho que a gente pode ler essa junto com a D, tá bom? Tem 2 superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular. Entre elas, encontram-se células presentes na mesogleia. Tá bom, interessante. Então, a primeira está falando que são animais triblásticos, com 3 folhetos embrionários, e a outra está falando que eles têm 2 folhetos embrionários, né? 2 superfícies epiteliais, que é a mesma coisa que folhetos embrionários, porque eles vão se diferenciar ao longo do desenvolvimento, formando essas superfícies epiteliais. Só que o que acontece? Eu não sei se vocês lembram. Olha só que lindo, gente. Lindos. Que a gente estudou lá na aula de invertebrados, lá no comecinho. Os quinidários são animais diblásticos. E a triblástica, né, que são 3 folhos embrionários, aparecem só depois deles, logo depois deles. Eu entendo super como pode confundir, porque é bem depois. Mas eles são animais diblásticos, né? Os primeiros que têm tecidos verdadeiros que vão ter essa característica diblástica. Então, a resposta certa vai ser realmente essa D aqui, porque eles vão ter 2 superfícies epiteliais e não 3. Certo? Deu para entender? E são os primeiros a apresentar tubo digestório, que nem o Savon falou, né? A cavidade gastrovascular e tudo mais. Perfeito. E agora, essa última aqui, ó, eu quero que vocês leiam, é um textão, é um testaço, é da Unesp. Quem que vai prestar Unesp? É um vestibular que às vezes as pessoas não prestam muito por ser meio longe, mas, gente, o vestibular da Unesp é ótimo, maravilhoso. É super interpretação, tipo, ó, vocês vão ler, eu quero que vocês leiam, tomem aí uns 3 minutos para ler, e aí marquem, me mandem aqui quais são os pontos mais importantes, sobre o que vocês acham que essa questão vai abordar, tá bom? Sim, o Vitor falou que é sobre doenças contagiosas. Vou esperar só mais um minutinho. Exato, Carlos. Exato, doenças no geral. Tanto que ele comenta que viu meninos nus nas águas infectadas pelos ratos. Exatamente.
E, gente, uma coisa que agora que eu vou mostrar as questões, eu quero que vocês leiam, né, as alternativas e depois me respondam. Vocês acham mais fácil ler as alternativas antes ou ler a pergunta antes? Depois que vocês fizerem esse exercício, eu quero que vocês me respondam isso também. Arrasou, Savon. Super importante todas essas coisas, ó. Alerta, alerta. Perfeito. A Lê falou que tiraria A. Vamos ler então as questões para a gente poder ir junto. Gente, isso é muito de preferência, ó, que nem o Savon comentou aqui. Eu particularmente prefiro muito mais ler as alternativas antes e depois ler a pergunta para entender mais ou menos o que está perguntando, sabe? Eu vou com um olhar mais focado, eu sinto. Mas, enfim, isso é muito de preferência. Como o Savon falou ali em cima, a preferência dele é ler a pergunta antes. A Lê também prefere ler a pergunta antes. Mas tem gente que prefere fazer o contrário. Olha como é interessante como a cabeça funciona. Então vamos lá. Vamos ler tudo junto. No romance O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques relata os primeiros contatos do jovem médico Juvenal Urbino, um dos 3 protagonistas do romance, com o cólera. Cólera se transformou em obsessão. Não sabia a respeito mais do que lhe aprendera na rotina de algum curso marginal e lhe parecera inverossímil que há apenas 30 anos tivesse causado na França, inclusive em Paris, mais de 140.000 mortes. Mas depois da morte do pai, aprendeu tudo que podia aprender sobre as diversas formas do cólera, quase como uma penitência para dar descanso à sua memória. E foi aluno do epidemiólogo mais destacado no tempo, professor Adrian Proust, pai do grande romancista. De modo que, quando voltou à sua terra e sentiu a vinda do mar, a pestilência do mercado, e viu os ratos nos esgotos expostos e os meninos se revolvendo nus nas poças das ruas, não só compreendeu que a desgraça tivesse acontecido, como teve a certeza que se repetiria a qualquer momento. Então, Amor dos Tempos Cólera, a partir desse texto pode se referir que Juvenal Urbino. Então ele está falando, né, que depois da morte do pai, ele aprendeu tudo que podia aprender sobre o cólera, porque o pai dele morreu de cólera, né? E ele estava meio chocado como essa doença podia ter causado tanta morte, tanto sofrimento no período da... Quanto tempo atrás? Há um tempo atrás, né?
E aí, enfim, aí ele tá falando, né? Ele agora tá na América do Sul e tá comentando um pouco sobre essa visão que ele teve, né? Aí, o Juvenal Urbino se preocupou em combater no século XX o retorno da epidemia de cólera na França, principalmente em Paris, constatando que a doença era transmitida pela urina de ratos. A gente sabe qual é a doença transmitida pela urina de ratos, hein, gente? Qual que é? Quem sabe aqui? E não é o cólera. É a leptospirose, a doença do rato. Exatamente, gente. Exatamente. A B. Tivera seu pai morto pelo cólera ainda no século XIX, o que motivou a investigar as causas dessa doença, no caso, micro-organismos eucariotos transmitidos por ratos que se proliferam nos esgotos. Leptospirose, isso mesmo, chama assim, ó. Exato. Acho que alguém já escreveu. O Vitor escreveu e o Carlos também. Leptospirose, a doença do rato. E exatamente. Essa da B eu vou deixar para a gente revisitar depois, tá bom? A C. Viveu na Europa da Idade Média, quando ocorria a grande epidemia de cólera e quando ainda se acreditava que a doença era transmitida por vapores pestilentos dos esgotos. Essa epidemia que aconteceu na Europa na Idade Média, a gente sabe qual é. E a gente sabe que não é o cólera, né? Alguém lembra dessa epidemia que aconteceu no fim da Idade Média? Da peste, exatamente, a peste bubônica, também conhecida como peste negra. Mas peste bubônica porque esse termo não é um bom termo. Cólera foi em 1817, exatamente. Então foi bem mais recente do que a Idade Média, certo? Então a C a gente também descarta, a gente corta e a C também. Ainda temia o Juvenal Urbino temia uma epidemia de cólera em sua cidade natal e, ainda no século XVIII, aprendeu com seu professor que a falta de saneamento básico favorece os surtos dessa virose. Então, ele não é dessa cidade natal. Acho que dá para entender aqui quando ele voltou à sua terra e sentiu. Ah, não, ele voltou à terra, né? Então é isso. Ele é da sua terra natal. E ainda no século XVIII, a gente viu ali, ó, que alguém que é pejorativo o termo peste negra. Então, não é do século XVIII, é em 1817. Então, a gente sabe que é no século XVII, certo? Que começou, né, ó, o primeiro surto. Então, se ele estiver falando do século XVII, que ele aprendeu as coisas, ele estava falando que ele viu o surto de cólera acontecer no passado, né, que matou o pai dele, e estava falando que talvez, provavelmente, esse surto se repetiria. Então, se o primeiro surto foi no século XVII, ele não está falando que no século ele aprendeu com o professor. Exato. E a E se interessou pela doença entre o final do século XIX e o início do século XX, então, ou seja, depois do primeiro surto. Percebendo que as pessoas que entravam em contato com fezes contaminadas contraíram cólera, uma doença transmitida por bactérias. Agora a gente pega esse bactérias aqui, que é o que a gente sabe que transmite cólera de fato, certo? A cólera é transmitida por uma bactéria. E aí a gente sabe que a gente pode cortar essa B aqui por causa desses micro-organismos eucariotos, já que as bactérias são procariontes, certo? É esse detalhezinho que vai eliminar a B pra gente, certo? E essa daqui, D, vai ser cortada por causa do século. Ele estava num século bem mais pra frente. Olha aqui pela data. Ele está falando no passado, ele está falando, é uma história escrita no passado, mas é sobre esse período um pouco mais recente do que esse aqui do século XVIII, certo? Então a pergunta certa, a resposta certa é a E. Perfeito?
acabou, gente, o que tínhamos para falar hoje. O que vocês acharam desse formato de aula? Um pouco mais resolução de exercícios. Sempre conta os 2 números do começo, mais um, a menos que seja o ano. Ai, arrasou! Arrasou, Vitor. Nossa, super arrasou. Sabe por que é assim, gente? Porque o século. Não existiu o século zero, mas existiu o ano zero. Existiu só o primeiro século, né? Te fez pensar no quê, Lê? Gente, estou colando aqui um negócio de um vaso que eu quebrei. O vaso da minha mãe, né? Aí tem que colar. As questões fazem. Exato, por isso é tão importante fazer questões, gente. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais aulas nesse sentido. Eu sei que essa foi mais ou menos a última aula de bio, mas mais questões de revisões, enfim. Passar mais listas de exercícios para vocês, se vocês preferirem. A maior parte eu leio material e faço os forms. Fica muito mais fácil interpretar as questões, né? Eu também gosto muito. A gente pode fazer várias, eu amo. Ai, maravilhosa, Lê. Compartilha aqui o aplicativo. Tipo, fala qual é o nome. Me salva. Maravilhoso. Se for bom, é que eu não conheço. Mas se for confiável, meu, recomendo aqui, né? Não posso recomendar porque eu não conheço, mas a Lê disse que gosta. Deixa eu tirar aqui a tomada. A cola. Maravilhosa, maravilhosa. Ela falou que tem questões soltas e provas antigas. Então é isso, né? Mais ou menos. Ó, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de aula. Eu acho que ele é bem útil, principalmente para absorver algumas questões. Mas. E qualquer coisa, se vocês tiverem mais recomendações, podem, por favor, mandar lá no grupo de bio, para todo mundo poder absorver também, né? E aprender com vocês. Vou mandar mensagem para a Nath para ela voltar para cá. Parar de apresentar. Agora, para encontrar o zap dela, meu Deus. Que eu sou ruim, gente. Eu sou péssima. Não sei se vocês também são assim. Vai precisar cortar essa última parte. Já achei. Então, ó, gente, vou dispensando vocês, né? Dando um super abraço para todo mundo. E espero que vocês tenham uma ótima semana.